Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Elias, o problema da precipitação. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em 1 Reis, capítulo 19, no verso 9. E aqui nessa passagem a Bíblia nos ensina o seguinte: E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? O confronto no topo do Monte Carmelo havia terminado, conforme 1 Reis capítulo 18. Fogo desceu do céu, todos reconheceram o verdadeiro Deus e os falsos profetas foram mortos. Deus foi vindicado. Podemos pensar que Elias estivesse crescendo em força espiritual com o passar dos dias, mas, de repente, ele ouviu algo que o aterrorizou tanto que teve vontade de morrer. Encontramos essa história em 1 Reis, no capítulo 19, do verso 1 ao 9. As últimas palavras dos versos são preocupantes, e são essas que lemos no início em 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Mas eu vou repetir aqui. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Evidentemente, o medo fez com que o profeta fugisse e fosse para o lugar errado. A história ilustra algo importante. Quando nos precipitamos, podemos facilmente ir para o lugar errado. No caso de Elias, foi seu medo que o levou a se sentir oprimido e partir apressadamente para o deserto, desejando nunca ter nascido. Em nossa vida, há também temores que podem nos levar a fugir do plano de Deus. E aqui, no caso dessa história, a triste ironia é que após enfrentar os mais de 400 profetas de Baal, mesmo vencendo aquele embate, provando que Deus de fato é o único e verdadeiro Deus, Elias fugiu, com medo da ameaça de Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe, uma mulher ímpia, maldosa, pagã e que odiava tudo que se relacionava ao nosso Deus. Como é fácil permitir que coisas como ambição, ira, paixão, falta de fé ou um suposto zelo pelo Senhor nos faça correr para onde não deveríamos. Ninguém está imune a esse perigo. A chave é cultivar uma fé confiante na bondade e na misericórdia de Deus, que nos ama e quer o melhor para nós. Isso não acontece automaticamente. A fé pode ser um dom, mas é um dom que precisa ser cultivado, nutrido e zelosamente guardado. Uma lição importante que aprendemos com a história de Elias é que todos nós corremos o risco de fugir para a direção errada, de tomar decisões erradas, motivados pelo medo, pela desconfiança, pela pressa em não confiar em Deus, pela raiva, ou seja qual for a razão. No caso de Elias foi o medo, mas todos nós corremos o mesmo risco. Todos nós, em algum momento de nossa vida, tomamos decisões precipitadas, fizemos coisas que nos arrependemos, tudo porque não confiamos em Deus. Pegue essa história de Elias e faça dela um grande alerta, um termômetro, para que você não esqueça. Se grandes homens como Elias foram tomados pelo medo, fugiram, falharam nesse ponto, nós também podemos. Somos pecadores, nunca se esqueça disso. Mas Elias aprendeu a lição. E aprendeu tanto a lição, que foi levado para o céu sem experimentar a morte, antes da volta de Cristo. Deus não espera que sejamos perfeitos aqui na terra. O que Ele espera é que nós confiemos nele. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção, por favor. Sentir medo não é errado. Agora, se esconder atrás do medo, usar o medo como justificativa, ou, por completa desconfiança de Deus, permitir que o medo faça você tomar posições erradas, isso sim, com certeza, será um grande e terrível problema para nós. Com medo ou não, confia no Senhor. Siga exatamente o que Ele te diz. Como é que você vai saber o que Ele diz?
A Bíblia? Estude a Bíblia. Termino te perguntando, você já estudou sua Bíblia hoje? Você abriu a Palavra de Deus hoje? Para que você tenha mais recursos de estudos da Palavra de Deus, vou deixar o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Ezequiel, do capítulo 33 ao capítulo 35. Um grande abraço, que o nosso Deus te abençoe muito e que você, por medo, por raiva, ou seja qual for a situação, nunca desista de servir ao seu Senhor. E com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!